Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. Começamos agora mais um episódio de Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana temos um convidado ou uma convidada para falar sobre alguma grande reportagem, seja em livro, podcast ou qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor de jornalismo da PUC de São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC São Paulo também. Nosso convidado de hoje é o jornalista Guilherme Freitas. Ele é editor assistente da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, e vai conversar com a gente sobre o podcast Xingu, Terra Marcada, do qual ele é o autor e que está sendo exibido desde abril na Rádio Batuta. Bem-vindo, Guilherme. Ô Diogo, Fábio, obrigado aí pelo convite. Bem-vindo, Guilherme. Bom, agora em 2021, o Parque do Xingu comemora 60 anos. Eu queria que você falasse um pouco das razões que te levaram a criar esse podcast, para começar. A gente tem feito no Instituto Moreira Salles podcasts desse tipo, né? O Xingu é o segundo que a gente faz. Esses podcasts que cruzam jornalismo narrativo, história, que revisitam o acervo do IMS para colocar esse acervo em diálogo com questões mais amplas, né, da história do Brasil, da sociedade brasileira. A gente fez em 2009 o Sertões, História de Canudos, que revisitava um pouco os nossos acervos ligados a Canudos, para tentar entender também o que esses episódios da história dizem sobre o presente, né, o presente do Brasil. Então, Sertões, a pergunta central ali era tentar entender as consequências do Brasil ser uma república fundada com um genocídio cometido contra brasileiros no sertão. E aí, quando a gente terminou de fazer o Xingu, o Sertões saiu em 2019, teve uma resposta muito boa, né, do público, e a gente começou a pensar qual seria o próximo, né, qual seria, assim, digamos, a segunda temporada desse podcast. E aí, rapidamente, eu sugeri a gente fazer sobre o Xingu, porque tinha essa data, né, como você mencionou, dos 60 anos do parque, um marco histórico, uma conquista histórica de direitos indígenas no Brasil. E eu estava pesquisando naquela época muito sobre o Xingu, né, no doutorado. Eu faço doutorado aqui na PUC, no Rio, em letras, mas pesquisando sobre um jornalista, que é o Antônio Calado, e pesquisando sobre a relação do Calado com o Xingu. Ele foi um dos jornalistas que mais participou dessa campanha pela criação do Parque do Xingu nos anos 50. E nessa pesquisa eu já tinha visto que tinha muita coisa no nosso acervo do IMS que retratava essa época. Fotografias da revista Cruzeiro, do Zé Medeiros, Henri Balot, fotografias da Maureen Biziliat, a grande fotógrafa que retratou o Xingu nos anos 70. Então eu sentia que dava para contar essa história desse território que estava completando 60 anos de demarcação, partindo do nosso acervo, mas também entendendo que esse acervo tinha os seus limites, porque esse acervo tinha só o ponto de vista dos brancos, dos brancos que tinham ido ao Xingu. Então, para contar essa história, a gente precisaria também buscar o ponto de vista dos povos indígenas, dos povos xinguanos. Então, a gente decidiu que faria esse podcast, seria uma viagem ao Xingu em 2020, para ver como estavam os povos xinguanos no momento em que o parque completava 60 anos, que tipo de ameaças eles estavam enfrentando, que tipo de direitos eles buscavam, ainda precisavam lutar por esses direitos. Mas aí, enfim, planos de viagem em 2020 foram rapidamente desfeitos, né, pela pandemia, que virou o mundo de cabeça para baixo. O podcast ficou um pouco em suspenso no início de 2020, até que no segundo semestre de 2020 a gente pensou uma forma de fazer, que seria convidando para a equipe do podcast 2 cineastas indígenas, o Tacumanco Icuro e o Kamikiak Sede. E com a colaboração deles a gente conseguiu, enfim, colocar de pé esse projeto, e essa colaboração deles, na verdade, transformou o projeto completamente, né? Foi fundamental para a gente chegar ao resultado que está no ar agora. Guilherme, como é que você chegou a esses dois colaboradores, esses dois correspondentes a esses cineastas? O Takuman e o Kamikiak são cineastas indígenas com uma trajetória longa, né, de mais de 10 anos de carreira, e já tem uma participação
importante em festivais no Brasil e no mundo, um trabalho bastante consolidado já, com filmes deles, documentários, ficção, mas também com um uso do audiovisual para um ativismo político, que era uma coisa que a gente queria muito trazer para o podcast também. E eles foram, assim, há muitos outros, né, claro, o audiovisual indígena hoje é um movimento fortíssimo e tem coisas fantásticas sendo feitas, mas eles dois estavam no Xingu, quer dizer, vivem em aldeias do Xingu, então eram perfeitos, né, para colaborar com esse programa, e realmente trouxeram uma colaboração fantástica e ajudaram a gente a, de fato, construir o podcast da forma como ele ficou no final. Em geral, Guilherme, toda a narrativa sobre a criação do Parque do Xingu, ela leva muito em conta toda a atuação dos irmãos Vilas Boas, que de fato são nomes essenciais, mas que fica um pouco nessa narrativa do branco que foi lá em solidariedade, enfim, que tem todo um trabalho importante, mas o que eu acho que é relevante aí no podcast é que vocês trazem uma temática que eu nunca tinha ouvido, mas que é chamada de diplomacia indígena, e de como ela foi eficaz para isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, que eu acho que é uma faceta muito bacana que o podcast revela. Agora você tocou no ponto que, para mim, assim, é um dos principais desse projeto, né? Acho que, assim como muita gente conhece essa história mais pelo ponto de vista dessa saga dos Irmãos Vilas Boas, eu também. Acho que todos nós, quando ouvimos falar do Xingu pela primeira vez, a gente ouve essa história. Mas pesquisando mais, e sobretudo a partir dessas conversas com o Tacumã, com o Kamiquiá, com as lideranças indígenas que a gente entrevistou para o podcast, foi ficando clara essa importância das lideranças indígenas desde o início, né? Disso que o Ailton Krenak que usa essa expressão no podcast, né, na entrevista que ele dá, a diplomacia indígena. Isso aparece muito também nos diários dos Irmãos Vilas Boas, né? A maneira como eles, ao chegarem ali no território do Xingu, começaram a ser procurados pelas lideranças dos povos da região para, enfim, negociar e enfim, ter um primeiro contato, né? Não foi só o Parque Indígena do Xingu, não é um presente dos brancos para os povos indígenas, é também uma conquista dessa diplomacia indígena. E a gente procurou contar a história por esse ponto de vista no podcast, porque é uma história que a gente não conhece, né? Quer dizer, a gente ouve falar de algumas lideranças, né? Quer dizer, o Raoni é talvez a liderança indígena mais conhecida, né, no Brasil, no mundo, mas tem tantas ali, né, o Aritana Yawalapiti, que morreu de Covid em 2020, o Paru, o pai dele, o Atamar Aurá, enfim, são tantas lideranças e nomes que a gente não conhece e que foram fundamentais para a construção dessa luta pelos direitos indígenas, não só pelo parque, mas a construção dessa luta que existe até hoje. E a gente tinha que conhecer a história desses caras, a gente tinha que aprender isso na escola, né? E a gente não aprende. Então, um dos objetivos do podcast foi trazer a história deles para o mesmo plano da história das Vilas Boas, né? Tanto que a gente conscientemente não menciona os Irmãos Vilas Boas no primeiro episódio. Eles ficam para o segundo. O primeiro episódio, ele é mais do ponto de vista mesmo dos povos xinguanos. Guilherme, e o roteiro do podcast, né, que você, enfim, conta primeiro parte da situação atual, né, fala, se bem me lembro, das queimadas, da Covid, depois resgata a história da criação e termina ali com as novas lideranças, né, com toda essa mobilização ali de resistência. Esse roteiro, ele ganhou a versão final, a forma final, depois da apuração, da pesquisa e até com a desistência da sua viagem? Como é que você chegou a essa estrutura, Guilherme? Foi totalmente modificado, né? Tanto nos Sertões como no Xingu, quando eu escrevi o projeto do podcast, eu sempre tinha já uma primeira previsão dos episódios, né? Mas claro que essa previsão ela vai se modificando, enfim, com a apuração. Nesse caso mudou tudo, porque a viagem não foi possível, mas mais do que a viagem não ser possível, foi a entrada do Tacumã e do Kamiquiá no projeto que mudou a estrutura, que mudou a forma como a gente ia contar a história.
Os Sertões ele foi contado em ordem cronológica, né? Começa da Guerra de Canudos, a chegada de Euclides da Cunha, a Canudos, a escrita de Os Sertões, depois já avançando pelo século XX, a forma como essa história foi sendo contada ao longo do século XX. No último episódio, a gente fala de Canudos hoje, de como essa história é vista hoje em Canudos. E no início, o Xingu seria mais ou menos assim, ia começar contando um pouco a história do território, a campanha pela demarcação, e o último episódio seria como está o Xingu hoje. Mas desde o início das conversas com o Tacumã e com o Kamikiá, ficou claro que não dava. A gente tinha que falar do Xingu hoje desde o início. Porque eles estavam naquele... Isso foi segundo semestre de 2020, né? A gente começou a conversar em setembro, acredito, outubro, por aí. Quer dizer, nesse momento eles estavam enfrentando a pandemia, como todos nós, né? Mas além disso, as maiores queimadas de todos os tempos. Em 2020, o território do Xingu foi o território indígena que mais sofreu com queimadas no Brasil, com incêndio, né, com focos de incêndio. Eles estavam enfrentando o avanço do agronegócio nas franjas do parque, que está carcomendo o parque pelas beiradas, né? Eles estavam enfrentando um governo genocida que odeia os indígenas. Então não tinha como a gente começar de outro jeito que não fosse mostrando como está o Xingu agora. E o primeiro episódio, ele é quase que inteiramente, eu acho, de entrevistas feitas pelo Tacumã e o Kamikiá lá. A gente mostra como foi o isolamento das aldeias dos Kisede. O Tacumã conta como foi esse combate aos incêndios que pegou muito a região dele ali no parque. Então, enfim, foi uma transformação radical, né, do roteiro. O miolo é mais ou menos isso, enfim, e o final, que é esse episódio com as novas lideranças, também foi definido depois a partir do momento que a gente teve a entrevista que o Tacumã faz com o Tapi Awalapiti, filho do cacique Aritana, uma liderança histórica, uma entrevista que ficou super bonita, né, porque uma viagem do Tacumã, da aldeia dele até a aldeia do Tapi, a gente falou, bom, esse é o final. Esse aqui, a gente tem que terminar com esse monólogo do Tapi, que eu acho super emocionante, e gravado pelo Tacumã, né? Eu saio de cena e eles terminam o podcast. Então a estrutura foi toda sendo feita nessa conversa com eles, né? Agora, tem no podcast essa relação que você contou já no início, né, das imagens de 4 fotógrafos que estão no acervo do Instituto Moreira Salles, que são a Alice Bril, o Henri Balot, o José Medeiros e a Maureen Biziliat. Por que o Moreira Salles tem esse interesse nessas imagens no Xingu? Isso faz parte, enfim, das coleções desses fotógrafos. Queria que você falasse um pouco do motivo de ter tanta iconografia, né, do Xingu no acervo do Moreira Salles. O IMS tem uma coleção, tem uma série de acervos de fotografia, de iconografia, de música e de literatura principalmente. E esses acervos cobrem, enfim, 2 séculos de história do Brasil, né? Os acervos mais robustos, os maiores acervos, são os de fotografia. E um dos métodos, digamos assim, de aquisição dos acervos o IMS vai adquirindo os acervos completos de alguns fotógrafos, uma boa parte do trabalho de alguns fotógrafos. E o Medeiros, o Balot e a Maureen são fotógrafos que estão com, se não me engano, a totalidade da sua produção, ou muito da sua produção, nos acervos do IMS. O recorte do Xingu, especificamente, foi uma coisa que surgiu um pouco nessa pesquisa. Essas imagens estão lá, a gente tem também, assim como as de Canudos, né? Quer dizer, essas imagens não foram adquiridas por serem imagens do Xingu. Acho que o impulso inicial foi trazer a obra do Zé Medeiros, por exemplo, que é um dos principais fotojornalistas do Brasil. Mas o fato de a gente ter esses acervos permite esses vários recortes, né? Canudos, o Xingu, como há inúmeros outros possíveis, né? Guilherme, tem um aspecto que os cineastas falam, que eu achei muito interessante, comentando o trabalho dos próprios fotógrafos, né, e também dos documentários feitos anteriormente sobre os índios do Xingu, né, foi que o olhar do branco ele se direcionava para coisas que não eram tão relevantes como... não eram tão relevantes para os indígenas, né? Que para os indígenas mais interessante era mostrar os rituais, por exemplo, os grandes guerreiros, né?
Eu te pergunto assim, você pensou sobre isso em relação à cobertura jornalística, né? Assim, para onde que o jornalismo brasileiro, em particular, não tem olhado o suficiente, na sua opinião, né? E eu imagino que, por não olhar tanto, você tem até se animado mais ainda para mostrar, né? Eu acho que a gente, quando faz uma reportagem de fôlego, a gente quer se contrapor a uma miopia, assim, né? Meio geral. Acho que o jornalismo, digamos, não especializado, né? Há um jornalismo especializado em povos indígenas, em questões ambientais, que faz isso muito bem, né? Mas, de modo geral, olhando a imprensa brasileira como um todo, os indígenas não são levados a sério como agentes políticos, né? Ou como agentes de sua própria, enfim, de sua própria política, seus próprios direitos, né? E geralmente fica esse olhar para as festas, para os costumes, que é um olhar muito antiquado, né? E durante a apuração do podcast me dava às vezes uma agonia, porque a gente estava conversando com o Tacumã, com o Kamikiá, com os outros entrevistados, ao longo de 2020, vendo o que eles estavam enfrentando ali na pandemia, vendo o que eles estavam enfrentando na questão das queimadas, e isso quase não aparecia, né, na grande imprensa. Tem exceções, pensando aqui por Rubens Valente, que é um grande repórter dedicado a esse assunto, a Eliane Brum, que cobre isso muito bem, enfim, que vive agora em Altamira, né? Enfim, há iniciativas pontuais de jornalistas que estão em grandes meios e que cobrem esse assunto com grande seriedade, né, com grande profundidade. Mas, de modo geral, não. Isso se reflete na falta de um olhar para isso. Quer dizer, a gente está falando da pandemia no Brasil inteiro, mas pouco apareceu como as aldeias foram afetadas, né? E isso pode ser, enfim, agora a gente está vendo, mesmo ainda durante a pandemia, toda essa ação de garimpeiros, os projetos de lei que o governo tenta emplacar para abrir as terras indígenas para mineração, enfim, isso às vezes ocupa um espaço que até é noticiado, mas ocupa um espaço que é desproporcional, porque para os povos indígenas é uma questão de vida ou morte, literalmente. E é muito mais do que um minuto no telejornal da noite, ou do que uma matéria de pé de página num jornal. Agora é interessante, né, que você comentou dos correspondentes indígenas, que a gente, num episódio recente com o Luiz Bolognese, que fez o filme A Última Floresta, ele fala de como o Vincent Carelli foi uma figura essencial, né, para empoderamento dos indígenas e foi ele que começou a dar câmeras de vídeo para que os indígenas se autorregistrassem, né, e eu acho que isso é muito legal no podcast, porque você faz isso também, né, você aproveita, hoje essa questão do lugar de fala é tão importante, e eu acho que ter os indígenas conduzindo aí as entrevistas e estando lá, eu imagino que seja frustrante você não ter ido pessoalmente ao Xingu, mas eu acho que para o podcast isso foi muito relevante, né, e essas vozes, elas estão cada vez mais potentes, né, porque o próprio Krenak, ele está, enfim, um dos autores mais vendidos aí durante a pandemia, ele está em muitas lives, né, ele está muito presente, e essa questão se tornou cada vez mais relevante, os povos Yanomamis também, agora com várias questões, né, e eu acho que o podcast, ele está ajudando nesse sentido de amplificação das vozes indígenas, isso foi proposital, obviamente. Não, com certeza. E você falou do Vincent Carelli, né? Os projetos Vídeo nas Aldeias, tanto o Tacumã quanto o Kamikiá foram formados no Vídeo nas Aldeias nos anos 2000, e hoje em dia tem as suas próprias produtoras e o seu próprio trabalho autoral. Um dos episódios do podcast é dedicado justamente a essa virada, né? A gente vai percorrendo a história das imagens do Xingu desde o século XIX, com os viajantes europeus, passando ali pelo século XX com as expedições do Estado brasileiro, que tem esse olhar meio etnográfico, ou de conquista, né, daquele vazio demográfico, como era vista a Amazônia, até esse momento em que os indígenas se apropriam da linguagem audiovisual e passam a criar outra coisa, né, passam a se retratar. E como o Diogo falou antes, né, como é diferente, né, quando eles se retratam do momento em que das situações em que os brancos retratam, por mais boa vontade que tenham os brancos, por mais
enfim, parceria que estejam buscando. E a gente buscou ter esse ponto de vista dentro da equipe de produção. Acho que hoje em dia é impossível fazer, né? Seria mau jornalismo, né, se a gente não tivesse esse ponto de vista na produção. Não é concebível. Acho que você falou você usou uma expressão que eu acho muito boa, que é amplificar as vozes deles, né? Muita gente às vezes diz até com espírito de boa vontade, não é preciso dar voz aos indígenas ou dar voz às minorias. Não, a gente não tem que dar voz a ninguém, eles têm voz. Tem voz há muito tempo. A gente aqui não escuta, né? A gente precisa escutar. Por isso que a gente decidiu também, a primeira palavra do podcast é escuta, dito pelo Tacumã, né? É um convite também ao público a escutar essas vozes, a dar a atenção necessária, né, a essas vozes. Muito bem lembrado isso da primeira palavra escuta. Realmente isso eu estou vendo ali atrás na tua biblioteca, eu enxerido como quase todo jornalista, eu vi ali o livro da Svetlana, eu vi ali o Vozes de Chernobyl, né? E a Svetlana fala dessa coisa que ela seria como se fosse um grande ouvido, né? Uma grande orelha, né? Se define essencialmente como uma escutadora ou uma escutadeira, como diz a Eliane Brum também. Guilherme, falando nisso, mudando um pouquinho, expandindo um pouco a nossa conversa, uma pergunta que tem a ver com a tua trajetória e com o tema central aqui desse nosso programa, né? Você, tem atuado, desde que eu te conheço, né, te conheci quando você era repórter do suplemento Prosa e Verso, virou Prosa, enfim, que era o suplemento literário do Globo, né? Depois você foi para a revista Serrote, que é uma revista de ensaios, né? Você está sempre aí numa zona meio fronteiriça entre o jornalismo e o trabalho mais acadêmico, mais, digamos, intelectual, só que em outros formatos, né? Mas você me parece sempre um apaixonado pela reportagem, né? Você eu vejo você como um cara que nunca larga esse osso da reportagem. O que te fascina na reportagem, Guilherme? Quais são, qual é a potência que a reportagem tem e que merece o nosso investimento, na sua opinião? Eu realmente eu não saio eu não saio da reportagem. Eu me considero repórter até hoje, né? Mesmo eu sou editor de uma revista de ensaios, adoro fazer isso. Mas eu me considero repórter. Os podcasts acho que foram um pouco uma forma de exercer a reportagem ali dentro desse ambiente de uma instituição cultural, né? E acho que tem tudo a ver também com o que a gente busca ali de colocar vozes em diálogo, né? Eu acho, você falou da Svetlana, né? Flagrou aqui, tem uma mini coleção da Svetlana, e ela fala isso de ser um ouvido humano, deslumbrar pelo espetáculo das vozes humanas, né? Eu acho que a reportagem é esse espaço em que a gente consegue articular num texto, num podcast, num documentário, que seja, uma quantidade de vozes humanas para transmitir para o leitor, para o espectador, o que seja, o que está acontecendo num certo lugar, numa certa época, né? Dar a ele um pouco desse sabor. E o podcast, eu acho que é um espaço hoje privilegiado para quem busca realizar esse tipo de reportagem de fôlego, né? A imprensa tradicional tem cada vez menos espaço para isso, os jornais, enfim, as revistas têm cada vez menos espaço para grandes reportagens, e o podcast vai se afirmando como um espaço privilegiado para isso, onde você pode trabalhar ainda com voz no sentido literal da palavra, né? Acho que é muito bom poder fazer um projeto sobre culturas indígenas, que está em diálogo com culturas indígenas, e que pode ser atravessado por vozes indígenas, né, o tempo todo, e guiado por elas e tal. Então, eu acho que é um gênero ainda muito maltratado, né, inclusive por quem deveria cuidar melhor dele, mas que a gente precisa manter vivo, porque ele dá um tipo de acesso para o leitor que acho que só a reportagem dá, né? Rapidinho, agora que a gente tem 1 minuto, queria sugerir que você falasse rapidamente sobre a questão de fazer isso durante a pandemia, né? Porque, enfim, muitas reportagens incríveis foram feitas nesse período.
Foi difícil, assim, a viagem foi impossível, mas a partir do momento que a gente encontrou essa estrutura dos colaboradores no Xingu, eu fazendo entrevistas aqui pelo Zoom, a coisa andou. E é claro que uma entrevista pelo Zoom, ela nunca é tão rica, né, em detalhes quanto uma entrevista feita pessoalmente. Mas foi possível fazer, a gente teve boas conversas também pelo Zoom. Eu acho que, enfim, a imprensa como um todo precisou aprender a lidar com isso, e a gente entendeu que não valia a pena desistir do projeto por causa da pandemia, que era preciso encontrar e transformar a pandemia num tema do projeto, acima de tudo. Acho que a gente buscou fazer isso no podcast. Bacana, Guilherme, e também eu acho que um ponto, um atrativo adicional são as músicas, né, indígenas que vocês usam, né, também maravilhoso. Bom, parabéns, volte sempre e esperamos o próximo podcast aí. Valeu, obrigado, Diogo, Fábio, muito obrigado. Abraço. Obrigado, valeu.